Durante uma viagem, o ônibus percorreu uma distância de 240 quilômetros com velocidade escalar média de 120 quilômetros por hora, da cidade P até um posto de serviços, onde ficou parado por 30 minutos. Após a parada, o ônibus se deslocou até a cidade Q com velocidade escalar média de 80 quilômetros por hora. Sabendo que a distância total da viagem entre as cidades P e Q era de 440 quilômetros, aí nós temos a pergunta: a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus no momento da saída de P até a chegada em Q foi de quantos quilômetros por hora? Tá legal? Então, essa questão de número 45 da prova do SIS, primeira etapa 2024, é aquela questão famosíssima, né, sobre o cálculo de velocidade escalar média. Professor, como é que a gente vai resolver isso? Bom, como eu quero a velocidade escalar média, portanto, eu vou usar a própria definição matemática, que diz que a velocidade média é a variação do espaço, o ΔS, sobre a variação do tempo, o intervalo de tempo necessário para esse automóvel percorrer essa dada distância aí no problema. Tá beleza? Eu fiz aqui embaixo um pequeno esquema para facilitar a nossa vida, para facilitar o nosso entendimento. Nós temos aqui um ônibus que vai sair da cidade P com destino até a cidade Q. Belezinha? Ok. No meio do caminho, ele vai fazer uma parada em um determinado posto de serviço. E se vocês olharem com atenção, todas as informações de tempo nessa questão estão em hora. Somente essa parada está em minuto. Inclusive, as respostas estão em hora. Portanto, eu vou passar esses 30 minutos para a hora. Ou seja, nós temos aqui 0,5 hora. Por quê? Porque 30 minutos é meia hora. Beleza, pessoal? Então, essa é uma primeira ideia importante que vocês devem fazer nessa resolução aqui da questão 45. E aí eu fiz o seguinte, ó, eu dividi o trajeto do ônibus em duas partes. Esse primeiro trecho bem aqui em vermelho, que é da cidade P até o posto de serviço, e esse segundo trecho em amarelo, que é do posto de serviço até a cidade Q. É importante nós observarmos que o ΔS aqui da nossa viagem completa, a variação de espaço, nós já conhecemos. Esse valor aqui, ó, já foi fornecido na questão. É o valor de 440 quilômetros. Isso está no enunciado. O nosso desafio nesse problema, na verdade, é a identificação do intervalo de tempo, do tempo total, para a viagem desse ônibus da cidade P até a cidade Q. Isso aqui nós precisamos ir atrás, tá legal? E como é que a gente vai descobrir essa variação de tempo total, né? Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos calcular primeiro qual que é o tempo que o ônibus levou para ir da cidade P até o posto de serviço, e depois nós vamos calcular o tempo que o ônibus levou para ir do posto de serviço até a cidade Q. Não podemos esquecer que, para esse cálculo da velocidade média, esse tempo de parada bem aqui do ônibus, ele também deve ser levado em consideração. Tá legal, pessoal? Então, nós vamos fazer basicamente o seguinte, né? Vê se tu pegou a ideia aqui comigo. Nós vamos fazer isso aqui, pessoal. Vamos somar o tempo no primeiro trecho, mais o tempo de parada, que deve ser levado em consideração, uma vez que nós queremos a velocidade média, e o tempo ΔT2, que vai ser o tempo para o ônibus ir do posto até a cidade Q. Tudo bem? Então, encontrando esses três tempos, ao final a gente soma e temos o tempo total. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos identificar quanto é que vale esse primeiro tempo bem aqui, nesse primeiro trecho, né? Da cidade P até o posto de serviço. Para fazer isso, eu vou usar a definição de velocidade média. Eu quero isolar o tempo, então se tu olhar para essa equação aqui, né? Dentro dessa caixinha azul, tu percebe claramente que ΔT nada mais é do que a razão entre a variação do espaço ΔS sobre a velocidade média. Então, é essa ideia que eu vou usar para descobrir, por exemplo, o ΔT1. Tudo bem? Então, quanto é que fica o tempo no primeiro trecho de viagem desse ônibus, né? Vai ficar 240, ele vai andar inicialmente 240 km, esse valor bem aqui, e vai desenvolver uma velocidade média de 120 km por hora. Então, é 240 dividido por 120. Isso é facilmente 2 horas. Tá legal? Então, esse ΔT1 bem aqui, pessoal,
Vou até apagar esse pedaço, vou trazer ele um pouquinho mais aqui para o lado. Esse ΔT1 é igual a quanto, professor? É igual a 2 horas. Belezinha? Ok. Então, pronto, feito o tempo ΔT1. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento para o segundo trecho, para encontrarmos o ΔT2, tá beleza? Como é que é o procedimento, professor? É só fazer, ó, intervalo de tempo no segundo pedaço de viagem, vai ser o tanto que ele andou. Aí preste atenção que o primeiro trecho é de 240 quilômetros. O total, toda a viagem, é 440, como a gente viu lá no enunciado e já colocamos inclusive aqui. Então, o segundo trecho, para completar, né, somar com 240 para dar 440, só pode ser de quantos quilômetros? Só pode ser de 200 quilômetros, tá legal? Então, o ΔS2, né, a segunda parte de viagem desse carro, tem uma distância de 200 quilômetros. Então, isso vai ficar bem assim, pessoal. 200 dividido pela velocidade nessa segunda parte, que é quanto? Uma velocidade média de 80 km por hora. Esse cara simplifica com esse. Então, aqui nós temos que o ΔT2 vai ser 20 dividido por 8. 2 vezes 8 é 16, ou seja, para chegar em 20 nós precisamos de 4. Não dá para dividir, coloca uma vírgula aqui e acrescenta um zero do lado do 4. Tá legal? O número que multiplica o 8 para resultar em 40 é exatamente o 5. Portanto, ΔT2 vale quanto, hein, professor? Vale 2,5 horas. Tá legal? Então, vou chegar aqui também e vou marcar esse valor bem aqui, ó. ΔT2 é 2,5 horas. Portanto, quanto que vale o tempo total de viagem, né? O tempo total de viagem vai ser a soma dos três tempos, do primeiro trecho, do segundo, mais o tempo que o ônibus ficou parado. Isso aqui é facilmente igual a quanto, né, pessoal? São 2 horas no início, mais 0,5 horas parado, mais 2,5 horas no segundo trecho. Ou seja, o tempo total vai ser igual a 5 horas de viagem. Belezinha, pessoal? Então, agora, né, nós vamos aqui para baixo para fazermos a resposta final. Então, quer dizer que a velocidade média de toda a viagem, professor, vai ser o ΔS total, que é 440, dividido por quanto? Dividido por 5, tá beleza? Como é que fica isso, hein, pessoal? 440, vou pegar aqui do lado e dividir por 5. Não posso dividir o 4, mas posso dividir 44 por 5. O número que multiplica 5 para dar 44 ao próximo é o 8. 8 vezes 5 é 40. Para chegar em 44 eu preciso, está faltando 4, né? Aí vou baixar esse zero bem aqui. O número que multiplica o 5 para dar 40 é o 8. Não preciso de nada para chegar em 40. Portanto, qual que é a velocidade média que nós estamos atrás, né? Toda a viagem do ônibus é de 88 e as unidades são quilômetros por hora. Tudo bem, pessoal? Ficou claro para vocês essa ideia aí? Já deixa aí nos comentários, tá? Vamos voltar aqui no nas nossas opções, nosso enunciado, e está aqui, ó, gente. Gabarito correto, a resposta correta será a letra C. Portanto, a velocidade média desenvolvida por esse ônibus da cidade P até a cidade Q será de 88 km por hora. Se essa resolução te ajudou a compreender um pouquinho dessa questão, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí para ajudar o professor e vamos tentar resolver mais um problema de física. Tamo junto, turma boa?